Estamos de volta nesta edição do Observatório da Imprensa, um debate sobre as reais dimensões da tragédia que se abateu sobre o Japão e ameaça o mundo. Vamos ouvir a opinião de mais dois correspondentes sobre a cobertura do desastre japonês no Reino Unido, com Cílio Bocaneira, e nos Estados Unidos, com Lucas Mendes. Os Estados Unidos, com mais de 100 usinas, são um país ligado, dependente e assombrado pela energia nuclear. Desde o acidente de 3 Mile Island, em 79, nenhuma outra usina foi construída. A Califórnia tem 2 usinas nucleares, uma trágica história de terremotos e uma sinistra expectativa pelo maior de todos, que está a caminho. A cobertura das TVs dominaram o primeiro dia, com fartura de imagens dramáticas, pobreza de fatos e números. É um trabalho dificultado pela dimensão da tragédia, pelo acesso às fontes de informação, aos reatores, pela destruição de linhas de telefone e serviço celular, constantes mudanças nos índices de radioatividade e também pela língua. Mas a partir do segundo dia tivemos um tsunami de informações, do trivial ao profundo. Onde e como secar as roupas íntimas das mulheres, longe da vista dos homens num abrigo de refugiados. Como funcionam os reatores e as consequências científicas, políticas e econômicas da crise japonesa. O New York Times, que está com 10 repórteres, neste domingo, por exemplo, deu quase 3 páginas sobre a tragédia. É difícil, mas aqui vai uma tentativa de resumir a cobertura americana. Nenhum país até hoje conseguiu criar uma sólida credibilidade de informação sobre a energia nuclear e suas crises. Mas a tragédia japonesa pode ter consequências positivas. Entre elas, a revisão de todas as usinas em construção e em funcionamento, reatores mais seguros no futuro, melhores planos de evacuação, informações mais confiáveis. A mídia britânica cobriu maciçamente os eventos no Japão. Não só a destruição do terremoto e da tsunami, mas também o desastre resultante do problema com a usina nuclear. Os repórteres evitavam o tom melodramático, que a gente no Brasil às vezes está acostumado a ver nessas coberturas, e se concentravam em mostrar o factual, o desastre. Não era preciso exagerar na emoção, porque a emoção estava no fato. Era só apontar as câmeras, não precisava sobrecarregar ao estilo telenovela, choroso. Havia uma presença também considerável de jornalistas com especialidade científica para tratar do problema do desastre nuclear e tentavam esclarecer os fatos, na medida do possível, despertando assim um debate que já era muito quente aqui na Europa sobre a energia nuclear. Várias usinas em construção, governos a ponto de decidir se construíam novas usinas ou não, e os argumentos apresentados eram dos dois lados. Via-se tanto aqueles que defendiam um banimento da energia nuclear diante de um perigo constatado no Japão, e, por um outro lado, aqueles que apresentavam justamente o desastre do Japão como demonstração que, apesar de tudo o que ocorreu, de umas circunstâncias especiais muito características do Japão, que não se encontram em outros lugares, não pode haver exemplo melhor de jornalismo. Senadora Marina Silva e professor Renato Lessa, tem uma telespectadora de Luciana Portilho, de Porto Alegre, que faz uma pergunta dirigida a ambos. O excesso de imagens, e é uma pergunta que diz respeito ao observatório, naturalmente, o excesso de imagens das tragédias que nos chega pela TV acaba nos deixando insensíveis a esses dramas, senadora? Eu acho que, aos poucos, não é, você tem uma exposição muito grande de fatos e há uma tendência, sim, uma boa parte das pessoas, à banalização das tragédias. Mas é inevitável que isso aconteça. E, obviamente, que o fato de ficarmos indiferentes não é o problema da imagem. É algo que tem que ser pensado a partir de nós mesmos, né? Se a gente é capaz de banalizar a tragédia, é porque algo está acontecendo conosco. Eu acho que quando a gente se depara com aquelas imagens, né, navios
carros, casas, aviões, tudo misturado como uma sopa de tecnologia sendo lançada por todos os lados, né, pela força das águas, né, aquilo realmente diz muita coisa. E o que diz, pelo menos para mim, é que nós não estamos no controle, que nós temos que acabar com a ilusão de que estamos no controle e termos uma atitude, no mínimo, de aprendizagem, de que às vezes nós queremos resolver os problemas com um discurso político. E o que nós precisamos é ter uma consciência e uma responsabilidade ética e política com a vida das pessoas, não só das pessoas aqui e agora, mas inclusive daqueles que virão após nós. Nós temos que nos preocupar, né, com a qualidade de vida dos que estão aqui, mas também daqueles que vão nascer. E essa responsabilidade é o que eu chamo de aliança intergeracional. Acho que quando acontece uma coisa dessa magnitude, nós somos instados a dar uma resposta tanto para o aqui e agora, mas para o futuro, porque o futuro vai analisar esse nosso presente como sendo o passado deles. E que passado nós estamos produzindo para os nossos filhos, para os nossos netos. No mínimo, que seja de menos ilusão, de que nós estamos no controle, de que a nossa tecnologia é capaz de resolver tudo. Não é. A nossa tecnologia, o nosso conhecimento é importante, e uma das coisas importantes é para que tenhamos a noção de que temos que ser, no mínimo, cautelosos. É por isso que existe a ideia do princípio da precaução, não é? Quando nós não sabemos 100% se vai fazer bem, se vai fazer mal, se pode, se não pode, o melhor é ser cauteloso. Renato Lessa, essa pergunta da Luciana Portillo diz respeito a nós, quer dizer, nós jornalistas e o objeto desse programa, porque há uma tendência nas redações, não é? Pela própria imanência do processo da sociedade de espetáculo, de que o espetáculo tem que mudar logo, porque cansa, não é? Mas se mudar depressa, não fixa, não marca, não gera reações, não é? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão grave. Eu acho, Dino, que a TV, sobretudo a TV aberta, ela tem pouco espaço para notícia. Se a gente pegar a grade toda de programação, o tempo para notícia é um tempo restrito. E mesmo dentro da notícia, com frequência, ela está subordinada a uma lógica do entretenimento. Claro. Né? Quer dizer, a notícia é uma notícia, enfim, fatos pitorescos, enfim, uma espécie de fé de ver, né, entre uma novela e a outra. Estou caricaturando um pouco, mas é isso um pouco, né? E quando acontecem catástrofes, eventos extremos dessa natureza, a falta de análise, a falta de texto, a falta de pensamento é compensada pela qualidade excepcional e pela rapidez de transmitir imagens diretas. Quer dizer, as tragédias são, na verdade, divulgadas no momento que elas acontecem. Quer dizer, portanto, há uma capacidade impressionante de colocar o espectador, quer dizer, diante do evento no momento que ele acontece. Mas isso se dá com uma velocidade impressionante, quer dizer, um bombardeamento de imagens, uma velocidade muito, muito alucinante e desprovido de tempo de reflexão. Eu acho que há uma contradição aí que é difícil de resolver. O pensamento é lento. O pensamento é lento, o pensamento é reflexivo, o pensamento ele exige idas e vindas, hesitação, contrafacção, e a produção de imagens é rápida. Então nós estamos diante de um fenômeno que nós temos um acesso fantástico a coisas oculares, coisas que nos vêm pela visão, né, mas não temos estímulo a uma reflexão, digamos assim, mais assentada sobre o que está acontecendo. Eu acho que a televisão, nesse caso, ela enfatiza muito mais a espectralização do que o ensejo para o pensamento. O texto ocupa um lugar muito pequeno, né? Muito pequeno, são frases pequenas, são reiterações do que a gente já está vendo, né? Às vezes um especialista ou outro é mobilizado para dar um tom um pouco mais reflexivo, mas o que prende o espectador é a capacidade do veículo produzir imagens de impacto. Senadora Marina Silva, uma pergunta final e rápida, porque nós estamos chegando aqui ao final do programa. O que a senhora, como é que a senhora pretende usar, inspirar-se, servir-se dessa catástrofe que está em curso, porque ela está longe de ter terminado, em função de criar essa consciência ambiental no Brasil, que é todo mundo fala em meio ambiente, mudança climática, mas pouca gente se dispõe a fazer alguma coisa.
que a senhora propõe que se faça já? Tem um jargão que eu uso muito, de que existem duas formas da gente aprender. A gente aprende pelo amor ou pela dor. E eu acho que é melhor aprender pelo amor, não é? E um outro é que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos são os que não aprendem nem com os seus próprios erros. Então, eu acho que nesse momento não há como a gente não ficar, enfim, tocado com o que aconteceu e tirar isso como sendo algo que te afeta diretamente, e não há como negar o fato de que esse não é um erro cometido pelo Japão. Esse é um erro que está sendo cometido pela humanidade, de tratar a natureza como se ela fosse infinita, como se não estivesse vivendo o perigo do esgotamento. E óbvio que é melhor a gente educar sem precisar que aconteçam umas catástrofes, que a gente tenha uma visão antecipatória das coisas, que a gente não precise vivenciar a tragédia para poder, não é, pelo menos tentar evitá-la. Mas é sempre difícil, eu sou muito cuidadosa em relação a isso, porque eu acho que quando acontecem essas coisas, como aconteceu no Japão, aconteceu no Rio de Janeiro, a pior coisa que existe é tentar tirar proveito político. Eu acho que o máximo que se pode fazer é tirar ensinamento. Não é? O ensinamento que é bom para as políticas públicas, é bom para os formadores de opinião, para a comunidade científica, para a sociedade. Ninguém deve se beneficiar de coisas como essas, a não ser que a gente tome isso como um legado de aprendizagem, né? E como disse o professor Renato Lessa, não é? A gente vê tantas coisas que não tem tempo nem de elaborar para transformar isso em palavras. Muito e obrigado. O que a gente não tem como transformar em palavras, não consegue transformar Muito obrigado, senador. num texto, ela, ainda que pareça que passou, ela fica ali dentro como um trauma. E eu acho que nós vamos aprender de duas formas. Muito obrigado, nós vamos senadora. aprender pelo que ouvimos, pelo que vemos e pelo que vai ficar dentro de nós, ainda que não tenhamos claro o que está dentro de nós. Muito Isso obrigado. vai nos dirigir e eu espero para um outro caminho, para uma maneira melhor de caminhar, desse encontro do homem com a natureza, tanto no sentido de protegê-la quanto de se proteger dela. Muito obrigado, senadora. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do cientista social, professor Renato Lessa, e da ex-ministra senadora Marina Silva. Na próxima terça-feira, excepcionalmente, iremos ao ar meia hora mais tarde, às 10h30 da noite. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.